Olá, eu me chamo Adrien Batalha e juntamente com a Alana Guedes e a Lívia Fernanda falaremos um pouco a respeito dos circuitos anestésicos para a disciplina de Anestesiologia Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. Para garantir o sucesso da anestesia, necessitamos de alguns fatores intrínsecos que não podem faltar em uma anestesia, como os gases diluentes, as válvulas redutoras, o fluxômetro vaporizador e o circuito anestésico propriamente dito. Em relação aos gases diluentes, temos que esses têm a sua função voltada para o mecanismo de volatização dos anestésicos inalatórios, apressando esse mecanismo levando o fármaco ao paciente. A função também varia conforme o gás que está sendo utilizado, como por exemplo o oxigênio, que tem sua função voltada para a oxigenação do paciente, no entanto não pode ser utilizado em 100%, porque corre o risco de causar lesões pulmonares no animal. O óxido nitroso tem a sua função de potencializar o anestésico devido ao fato de que o próprio gás tem um efeito anestésico. No entanto, também não pode ser utilizado sozinho, pois sozinho é incapaz de oxigenar o animal. E o ar comprimido, por sua vez, que apresenta na sua composição 21% de oxigênio, no entanto não é o suficiente para oxigenar da forma devida o paciente, também podendo causar quadros de hipóxia no animal. Os gases eles possuem cores para serem facilmente reconhecidos. Logo, atribuímos algumas cores aos gases, como por exemplo, o verde ao oxigênio, o cinza para o dióxido de carbono, o azul para o óxido nitroso, o amarelo para o hidrogênio e o preto para o oxigênio industrial. Conforme mostra no exemplo abaixo, temos cilindro de gás oxigênio, identificados na cor verde. A válvula redutora é um outro aparelho que temos de suma importância. No exemplo abaixo temos um cilindro. Geralmente as pressões dentro de um cilindro variam de 150 a 250 kPa, enquanto um aparelho anestésico suporta no máximo 4 kPa. Nessa hipótese, conectamos ambos, sem a presença da válvula redutora. Logo, a pressão que sai desse cilindro causará um distúrbio no aparelho. No entanto, quando acrescentamos a válvula redutora, a pressão que chega se transforma em uma pressão aceitável ao aparelho. Em relação ao fluxômetro, temos que esse é um aparelho usado em procedimentos clínicos e cirúrgicos para medir e controlar o fluxo diluente do circuito até o paciente. Esse fluxo ele é variável de acordo com alguns fatores, como o peso do animal, o aparelho que está sendo utilizado, e ele acaba sendo medido em litros por minuto. Ele consiste em um tubo em formato cônico e um flutuador em formato esférico. A quantidade de fluxo diluente é avaliada através do posicionamento desse flutuador esférico, onde, à medida que a esfera flutua para a área mais aberta deste tubo, mais gás é liberado para o paciente. O rotâmetro ele consiste em um aparelho contendo mais de um fluxômetro, o que permite que sejam utilizados mais de um tipo de gás diluente. O aparelho possui um alarme de pressão que vai indicar que a pressão do circuito está diminuindo ou não. No caso da foto ao lado, observamos um rotâmetro, que devido às cores é possível saber que os gases que são utilizados são óxido nitroso e oxigênio. Os vaporizadores são equipamentos destinados a promover a mudança de estado líquido para vapor de um agente anestésico, liberando o fluxo de gases que se dirigem ao paciente de maneira quantificada e controlada. Portanto, serve para volatilizar o agente anestésico. Podemos classificá-lo quanto aos três tipos: o universal, o calibrado e do tipo Keaton. O universal, para cada intervalo duplo de tempo, procura-se administrar o volume padrão com aumento ou redução do borbulhamento. Pode ser utilizado qualquer anestésico e ele possui essa vantagem de ser versátil, mas não apresenta tanta precisão. Não sabemos precisamente quanto está vaporizando, baseado
geralmente, então, no plano anestésico do animal. O calibrado, mesmo com as suas limitações, estabelece a concentração do agente anestésico desejada, sendo específica para cada agente e obedecem a limites de fluxo, temperatura e pressão. Sabe-se o quanto está vaporizando, o quanto está enviando para o paciente de forma precisa. A sua desvantagem é a falta de versatilidade. Por fim, temos o do tipo Kittel, que é o intermediário, vaporizando qualquer agente e sabendo o quanto se envia para o paciente, o aparelho com maior custo-benefício, cumprindo a função do calibrado e do universal. Em relação aos circuitos anestésicos, podemos classificá-los quanto aos unidirecionais e aos circulares. Os unidirecionais são aqueles que não apresentam reinalação, logo, tudo aquilo que foi inspirado pelo animal vai ser expirado e liberado no ambiente, podendo ser classificado, portanto, como um sistema aberto. Enquanto os circulares, eles vão apresentar essa reinalação. No entanto, parte pode ser liberada para o ambiente ou não, que vai variar conforme o tipo de reinalação, se for total ou parcial. Nos casos de reinalação total, temos um sistema fechado, logo tudo aquilo que foi expirado pelo animal retorna a ele. E no caso de reinalação parcial, temos um sistema semifechado, cujo pode ainda ser classificado como de alto fluxo, quando a maioria daquilo que foi expirado pelo animal vai para o ambiente, ou de baixo fluxo, quando a maioria daquilo que foi expirado pelo animal retorna a ele, se assemelhando de um sistema fechado. E quando utilizar cada um? Utilizaremos um sistema aberto quando estivermos lidando com animais pequenos, com o peso variando de 4 a 5 kg. Nesses casos, necessitaremos da utilização de fluxos mínimos altos, como, nesse caso, o fluxo diluente mínimo de 400 ml de oxigênio por quilo por minuto. Isso para garantir que o dióxido de carbono expirado não retorne ao animal. No caso dos circuitos circulares, temos a presença das válvulas expiratórias e inspiratórias, que já vão nos garantir que esse CO2 não retorne ao animal. Nessas válvulas expiratórias, temos a presença das válvulas de alívio, que são ímãs, que quanto mais abertos, mais vão variar o sistema semifechado. E quando 100% fechado, essa válvula de alívio, caracterizamos então um sistema fechado. Em relação aos fluxos, não necessitaremos de fluxos altos, portanto, utilizaremos em um sistema fechado um fluxo mínimo de 4 ml de oxigênio por quilo por minuto. Em um sistema semifechado de alto fluxo, utilizaremos doses maiores ou iguais a 50 ml de oxigênio por quilo por minuto, enquanto de baixo fluxo utilizaremos doses menores que 50 ml de oxigênio por quilo por minuto. Mas como é que a gente garante que o dióxido de carbono expirado em um sistema fechado não vai retornar ao animal? Devido à presença do canister. O canister ele tem dentro dele os absorvedores de dióxido de carbono. Esses absorvedores eles são compostos de violeta de etileno. Logo, quando eles filtram bastante CO2, eles ficam com a coloração mais arroxeada, o que nos sinaliza que é necessária a realização da troca e renovação desses absorvedores. Por fim, temos o balão reservatório, cujo ele vai variar em tamanho quando estivermos lidando com diferentes raças de animais, diferentes espécies. Então, quando for uma raça grande de animal, precisaremos utilizar o balão maior. E quando for uma raça pequena, precisaremos utilizar o balão menor. Isso porque ele sinaliza para a gente fatores de pressão dentro do aparelho anestésico. Então, quando estivermos com o balão cheio, temos duas possibilidades. Ou estamos liberando pouco ao ambiente, ou estamos ofertando muito fluxo diluente. Nesses casos, é mais vantajoso
diminuir a oferta de fluxo diluente. E quando estivermos com o balão vazio, temos duas possibilidades também. Ou estamos liberando muito ao ambiente, ou estamos ofertando pouco fluxo diluente. E nesses casos, devemos diminuir a oferta ao ambiente, sempre pensando na preservação ambiental. Dessa forma encerramos e espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre o funcionamento de um circuito anestésico. Me despeço agora e muito obrigado pela atenção.